Qual cliente não gostaria de ser tratado como se fosse o único? Sentir que aquele produto foi feito praticamente sob medida para ele. Oferecer para o consumidor aquilo que se encaixa perfeitamente nos sonhos e nas necessidades dele é ter um cliente satisfeito. Um cliente que vai voltar e que vai trazer outros compradores em potencial. A ferramenta que vamos detalhar agora vai ajudar você a conhecer melhor os seus clientes. Vai permitir que você divida a sua clientela em grupos, de acordo com as características que essas pessoas têm em comum. E assim, você poderá direcionar ações específicas para cada grupo. Estamos falando da segmentação de clientes. Os critérios para essa segmentação é você quem determina. Vai depender do produto ou serviço que você oferece. Um critério pode ser a idade, adulto jovem ou idoso, por exemplo. Importante se você tiver uma loja de roupas. Pode ser um comportamento como amantes de motociclismo, fãs de música erudita, ou uma circunstância temporária, pais com filhos recém-nascidos, vestibulandos, noivos e recém-casados. O segmento do cliente define o perfil do comprador. Fala dos hábitos dessa pessoa e das motivações que ela tem na hora da compra. O segmento facilita a identificação de quais são os atributos que tornam um produto mais ou menos valioso para aquele grupo de clientes. Vamos ver algumas divisões possíveis. Os critérios para segmentação podem ser demográficos, além da idade, o sexo, o estado civil, a faixa de renda, nível de instrução. Podem ser também geográficos, a cidade em que mora, a região, o bairro, se costuma ir para a serra ou para o litoral nos momentos de lazer. Estilo de vida define muitas características. Se você tem uma agência de turismo, por exemplo, é bom identificar pessoas aventureiras e oferecer a elas pacotes que incluam esportes radicais. Esse pacote não seria a melhor escolha para oferecer a clientes nerds, que não gostam de atividade física. Neste caso, talvez seja melhor ampliar o número de visitas a museus e outras atividades culturais. Outros critérios podem ser interesses e gostos, como shows de jazz de um lado e música sertaneja do outro. Pegue o cadastro dos seus clientes e faça uma lista de grupos que você identifica ali, os grupos que você poderá usar futuramente para incrementar as suas vendas. Compreender os segmentos em que a empresa atua ajuda bastante em muitos aspectos comerciais. No planejamento das características dos produtos ou serviços, na comparação com a concorrência e na abordagem do comprador, sempre focando nos elementos que vão mexer com o desejo de consumo daquele conjunto de pessoas. Com o domínio dessas informações, a sua empresa terá um bom ponto de partida para basear a estratégia que vai adotar no mercado. Você poderá praticar o que se chama marketing de segmento. A comunicação com cada um dos públicos deve ser feita de forma bem direcionada, quase personalizada, de modo que cada cliente entenda que aquela mercadoria, aquela proposta, foi desenvolvida para ele. Na primeira parte da ferramenta Segmentação de Clientes, você encontra a coluna Descrição do segmento. Para implantar esse método de análise na sua empresa, comece listando 4 grupos. Defina um período de análise, 1 semana, 15 dias. Esse é o tempo que você tem para coletar 2 informações. A primeira é: quantos clientes de cada grupo compraram em seu estabelecimento? Confira as suas anotações feitas nas fichas de cada cliente durante esse período e coloque o total na coluna Quantidade. E a segunda informação: quanto, em faturamento, cada grupo de clientes proporcionou à sua empresa? Com esses 2 dados, você poderá calcular quantos reais a sua empresa fatura, em média, a partir de cada cliente desses grupos. Para isso, divida o faturamento total do grupo pela quantidade de clientes. O resultado será o faturamento médio por cliente daquele grupo. Em outras palavras, é quanto um cliente daquele grupo gasta em média quando compra em seu estabelecimento. Agora responda: existem grupos que representam uma parte maior do seu faturamento?
Existem grupos que gastam, em média, muito mais do que os outros? Qual o grupo que gasta menos? Quais desses grupos você acha que merecem uma atenção especial para aumentar o vínculo com a sua empresa? Volte à ferramenta e preencha os 2 últimos campos. Anote que ações você pode fazer para aumentar ou manter a quantidade de clientes. E na coluna seguinte, as ações para aumentar ou manter o faturamento por cliente. Para fazer essa análise dos grupos, você pode usar como base o quadro que vamos mostrar a seguir. Na horizontal, você vai colocar os grupos que têm baixo faturamento médio por cliente ou alto faturamento médio por cliente. Na vertical, os grupos responsáveis por um alto faturamento total ou baixo faturamento total. Cruzando essas informações, você terá grupos que têm baixo faturamento médio por cliente, mas um alto faturamento total. Nesses grupos, a maioria gasta pouco, mas, como são muitos comprando, o volume final é alto. É aconselhável promover ações para aumentar o faturamento por cliente. Você pode ofertar produtos complementares direcionados ao grupo, ou oferecer outros produtos e serviços que possam atrair mais esses clientes. Grupos que têm alto faturamento médio por cliente e um alto faturamento total são clientes VIPs. Você deve se esforçar para manter a quantidade e o faturamento por cliente. As ações devem ser direcionadas para aumentar a satisfação e a fidelização desses clientes. Você pode promover, por exemplo, melhorias em aspectos dos produtos ou serviços, mas mantendo os itens que já são aprovados pelos compradores. Há os grupos com baixo faturamento médio por cliente e baixo faturamento total. Você deve decidir se vale a pena investir em ações para ampliar a participação do grupo, ou se o melhor é deixar as vendas seguirem seu curso sem interferir. Vai depender do momento, da sua disponibilidade e do seu envolvimento com os outros grupos. A última classificação é a dos grupos que têm alto faturamento médio por cliente, mas um baixo faturamento total. São poucos clientes, mas quando compram, gastam bastante. As ações devem ter o objetivo de aumentar a quantidade desses clientes. Você pode ofertar produtos nos quais aquele grupo está interessado, ofertar serviços relevantes para esses clientes e também promover ações de comunicação direcionadas ao grupo para reforçar sua marca e atrair compradores. Vamos ver como Dona Neuza aplicou a ferramenta segmentação de clientes na loja de roupas femininas Moda Mulher. A empresária queria saber quais eram os diferentes grupos de mulheres que frequentavam a loja para realizar ações de marketing bem direcionadas. Ela usou 2 critérios, idade e local de moradia, e dividiu a clientela em 4 grupos. Senhoras acima de 50 anos da cidade, senhoras de fora da cidade, moças da cidade e moças de fora da cidade. Durante um mês, os funcionários anotaram todas as clientes que compraram. Eles colocavam ao lado do diário de caixa a qual grupo aquela cliente pertencia. Dona Neuza somou a quantidade de clientes em cada grupo e o faturamento por grupo, e calculou o faturamento médio por cliente, dividindo o faturamento total pela quantidade de clientes. Ela percebeu que as senhoras acima de 50 anos preferiam roupas mais largas, de tamanhos maiores, e as mais jovens gostavam de colares, pulseiras e cintos. O grupo de senhoras da cidade era a maioria, mas não tinha um faturamento médio muito alto. Para aumentar a quantidade de clientes nesse grupo, Dona Neuza decidiu telefonar para as clientes que não vinham à loja há algum tempo, para avisar das novas coleções. E para aumentar o faturamento nesse grupo, resolveu manter a oferta de toda a coleção também em números maiores. As senhoras de fora da cidade eram em menor número, mas cada uma delas gastava mais em cada compra.
Para atingir essas clientes, a decisão foi postar no Facebook fotos das novas coleções e também manter a oferta de tamanhos maiores. Entre as jovens, um grupo grande comprava itens de baixo custo. Dona Neuza decidiu não fazer nenhuma ação para aumentar a quantidade de clientes desse grupo. Para aumentar o faturamento, resolveu oferecer mais opções baratas e buscar acessórios mais atraentes. Para o grupo das moças de fora da cidade, a decisão foi postar no Facebook fotos das novas coleções e também focar na encomenda de acessórios modernos e baratos. Adotando a ferramenta segmentação de clientes, você também será capaz de fazer um planejamento detalhado para envolver ainda mais a sua clientela. Poderá criar mensagens específicas para cada grupo, promovendo uma conexão maior entre a sua marca e o seu público-alvo. Então, mãos à obra! Aproxime o seu cliente e alavanque as vendas e o faturamento da sua empresa.